Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, nosso podcast sobre sustentabilidade. A gente trouxe um convidado muito especial, né, para falar um pouco sobre esse tema que está tão crescente no dia a dia, que é um mundo mais sustentável. E para esse bate-papo, a gente trouxe um convidado para lá de especial. Ele é empreendedor e consultor ambiental, tem mais de 17 anos e experiência no setor de sustentabilidade e é dono de uma loja colaborativa que inclui marcas como a Green Bag Brasil. A gente está falando aqui hoje do Juliano, gente. Juliano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Greencast, para falar um pouco sobre essa história, sobre toda essa narrativa e como você se descobriu dentro desse grande projeto. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí a todos vocês, toda a equipe aí disponível para cá, para agora. É um prazer estar aqui falando sobre sustentabilidade, sobre a trajetória da Green Bag, é sempre bacana. Esse tema está sempre mais em evidência, né? A gente está vendo o crescimento da curiosidade das pessoas saberem mais e mais sobre sustentabilidade. E a estrada que Green Bag está percorrendo já vem contando muitas peripécias assim dentro da sustentabilidade, né? As coisas boas e as coisas ruins, né? O que deu certo e o que deu errado. Então, contando a história, a gente vai conhecer um pouco mais também sobre sustentabilidade na real. Sim. Então, a gente queria saber, né, nesse começo, um pouco, realmente, sobre a trajetória, né? Agora eu passo um pouco para o Gustavo, que ele vai dar uma introdução melhor, né, exatamente sobre essa história, sobre esse começo. Uhum. Obrigado, Thalia. Juliano, para começar, conta aqui pra gente. Como foi essa trajetória? Como foi que você saiu do turismo e veio parar na sustentabilidade? Uma mudança radical, né? Teve um elo aí que, quando eu terminei a faculdade de turismo, eu abri a minha primeira empresa, que foi Turismo de Aventura, né? E aí, abri a empresa de turismo de aventura e queria trabalhar isso nas regiões da Serra, Sertão Central, explorar aí o que a gente tinha de potencial natural no nosso estado, né? Que nós temos muito potencial para trabalhar isso ainda. Então, eu abri a primeira empresa de turismo de aventura com um amigo meu e fui morar fora, escolhi Nova Zelândia para fazer um curso de inglês e também estudar os parques de aventura, que na época Nova Zelândia era o país número 1 em esportes de aventura. Então, eu fui para lá estudar os parques, essa temática, e comprar equipamento. Voltei com equipamento, começamos a trabalhar, mas a gente sentiu muita dificuldade, né? Muita dificuldade de desenvolver essa atividade, trabalhar com isso aqui no estado de Ceará por causa da falta de infraestrutura. Estudei infraestrutura básica, assim, estradas, apoio realmente estrutural, segurança. E isso foi desanimando um pouco. E ao mesmo tempo, na Nova Zelândia, eu tive uma experiência muito grande com a sustentabilidade. E ali foi que abriram realmente meus olhos. E o país respira sustentabilidade. Ele tem que respirar, senão ele morre. Então, um país pequeno, no meio do oceano, 3 ilhas, 2 grandes e uma pequenininha. Então, eu comecei a enxergar como que eles trabalhavam tão forte a sustentabilidade, quanto eles respeitavam a natureza e quanto eles conseguiam explorar sem degradar. E aquilo ali me chamou muita atenção. E o foco principal foi resíduo. Então, assim, tive uma experiência muito bacana. Você já deve ter escutado aquela historinha, levei uma multa porque descartei o lixo errado. Lá foi até mais curioso, foi até mais cirúrgico até. A gente separou o lixo, descartamos corretamente, só que ainda assim eu levei uma multa, né, no outro dia. E aí eu fui procurar saber do gerente do prédio onde a gente morava por que tinha chegado ainda a multa. E essa multa ele explicou, você separou tudo certinho, só que você colocou o resíduo nas lixeiras no horário errado. Então, assim, pasmem, né? Assim, no horário errado, ou seja, o caminhão tinha acabado de passar. Então, aquele meu resíduo estava separadinho, ele ia ficar 24 horas ainda dentro da lata de lixo, né? Dentro do container. E não pode. Então, esse detalhe, eles são muito cirúrgicos, são muito, sim, pontuais nas coisas, muito metódicos, né? Então, assim, eu errei no horário de descartar. E aí, levei uma multa. E aquilo ali abriu meus olhos. Assim, eu comecei a enxergar que o país realmente trabalhava isso muito afinco. E aí, eu voltei com essa ideia na cabeça, pensando... eu reencontrei uma colega de trabalho, minha amiga, a Erika Vins. Na época, ela também teve uma experiência, morou fora, morou na Alemanha,
na mesma época que eu morei na Nova Zelândia, a gente começou a trocar uma ideia. E aí a gente chegou a uma ideia de abrir uma empresa de coleta seletiva em 2009. E aí eu deixei, vendi a empresa de turismo de aventura, abrimos a empresa de coleta seletiva e fizemos um projeto piloto na Serra de Guaramiranga, né? Na Serra de Baturité, nos municípios de Guaramiranga, Pacuti e Mulungu, durante um ano, com investimento do bolso, carro para coletar era em carro emprestado, meu irmão, e assim vai. E aí, dentro de um ano, a gente analisou como é que ia fazer isso em Fortaleza, né? E aí a gente começou em 2010 a vender realmente serviço de coleta seletiva particular em Fortaleza. E aí começamos ali com 4 clientes, né, bares, restaurantes, e a gente chegou até 2014 com 47 clientes, um galpão de triagem, funcionários, caminhões. E isso, aí nessa carreira, em 2009 a 2014, foi que surgiram algumas observações que eu tive de enxergar resíduos que não tinham destinação. Então, resíduos chegavam na nossa mão, no galpão, que não tinha destinação. E aquilo me incomodava. O que fazer com esse resíduo? Vai para o aterro sanitário, não tem o que fazer, volumoso, crescente a geração, né? Exponencial, assim, geração sempre aumentando do resíduo. E aí comecei, em 2014, a testar a madeira. E aí abri, montei uma mini marcenaria na garagem de casa, comecei a fazer umas peças brincando ali com o meu pai na época. E ele gostava também de fazer e tal, um passatempo para ele. E a coisa foi ficando séria e abri a minha primeira marca de produtos sustentáveis, que era a UD Retrofit, que é a marcenaria sustentável. E aí, depois disso, eu ainda com a ideia na cabeça de reaproveitar resíduos, e aí eu ganhei isso é bem interessante, eu ganhei uma pasta de uma ex-sócia minha na época, a Patrícia Cavalheiro, e ela achou essa bolsa, uma marca chamada Freytag, da Suíça, e que era feita de lona de caminhão, alça, cinto de segurança de carro, né? E a composição também tinha câmara de ar de bicicleta, a borda da pasta. Eu achei aquilo incrível. E aí eu mergulhei nesse mundo de reaproveitamento de materiais. Fui estudar essa marca, né? Ela já existia há 20 anos na Europa, uma marca suíça. E eu estudei, fiquei fascinado. Eu tenho que fazer isso aqui, para resolver o problema de resíduo também aqui. E aí eu fui tentar fazer com banner de gráfica, né? Aquele banner de propaganda, lona gráfica, mas não tive sucesso, porque ele não tem resistência. E achei a lona de caminhão sendo descartada, errada também aqui no Brasil. E aí comecei o trabalho de garimpar essas lonas, estudar onde era a geração dessas lonas, onde que eu conseguiria o cinto de segurança, eram nas sucatas. E aí fui vendo, estudando, que esses materiais não tinham tecnologia para reciclar, né? E aí a gente inovou. A gente inovou na etiqueta. Uma amiga minha, a Bia, deu uma ideia de fazer a etiqueta de vinil, né? Então, a gente pegou o vinil, cortou a laser para fazer o nome da Green Bag gravada em um pedaço de disco de vinil, que também é outro resíduo que não se recicla. E aí, juntando esses 3 resíduos, você tem uma estimativa de mais de 300 anos para se decompor no aterro sanitário. Então, a gente dá vida útil a um material que ia passar esse tempo todo no aterro sanitário. E aí, em 2016, eu lancei comercialmente a Green Bag, né? Assim, foram 2 anos, 3 anos projetando, testando, estudando onde que eu ia conseguir esses materiais, como é que eu ia transportar, como é que eu ia lavar, como é que eu ia cortar. Conheci o mundo do corte e costura, que eu não entendia nada disso. Lembro o Miguel, um amigo meu, que era dono de uma empresa de produção de brindes, foi que fez a primeira Green Bag, né, para mim, projetou, me deu altas dicas, né? Hoje, a melhor costureira dele é a Lúcia, que é uma das costureiras que costura ainda para mim, é dona da empresa, ela assumiu a empresa. O Miguel voltou para Portugal, que ele é português, mas o Miguel hoje ele vai ser o cara que vai até cuidar da exportação, né? Esse link, né? Esse link aí lá em Portugal, que a gente vai começar a exportar para Portugal, mas já a gente fala mais um pouquinho sobre a exportação. Perfeito. Bom, eu falei que foi uma mudança drástica, né? Sair do turismo para a sustentabilidade. E você fez uma associação, praticamente, né? Então, assim, sabendo que o turismo tem muito a ver com o meio ambiente, sustentabilidade, o que te motivou a seguir para a área da sustentabilidade de maneira mais empreendedora?
aquela visão, né? Quanto mais problema, o empreendedor, ele vê onde tem problema, ele vê a oportunidade de negócio, né? Então, eu como empreendedor, eu sou inquieto. Onde eu vejo os problemas, eu tento pensar logo na solução, tentando achar a solução, é uma oportunidade de negócio. Então, eu não saí da consultoria, então, assim, eu fui estudar também. Então, depois, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu entrei na especialização em planejamento e gestão ambiental, na UES. Me especializei. Então, trabalhei como consultor ambiental. Hoje eu trabalho como consultor ambiental, mas focado em resíduos, né? Então, essa estrada de consultoria é a sede para solucionar os problemas, sabe? A gente vê muita oportunidade, muita, porque tem muitos problemas. Muitos problemas, muitas oportunidades. É só você trabalhar realmente a solução, ser viável, ser acessível. Toda solução requer investimento. É um pouco difícil trabalhar um empresariado brasileiro num todo, de fazer eles entenderem que tem que investir, tem que haver investimento, né? Não tem como fugir disso, tem que investir. O retorno, existe o retorno sempre, mas às vezes é um pouco lento o retorno. E o brasileiro tá querendo muito imediatismo, né? Assim, eu quero investir R$1 amanhã, hoje para ganhar R$1 milhão amanhã. Não é bem assim. Então, existe a longo prazo, até mesmo quando você trabalha com a natureza, com o meio ambiente, ele é a longo prazo. O retorno, o crescimento, a recuperação, né? É a longo prazo. Ela não recupera em um dia. Existe um time aí um pouco mais longo para recuperar. E logicamente, tem como você faturar, ganhar dinheiro, gerar recursos com isso? Tem, mas você tem que se encaixar na velocidade também, que é a natureza. Eu vou reflorestar, eu vou gerar crédito de carbono. Existe um time, existe todo um percurso, um caminho. Não é tão rápido assim como alguns empresários sempre querem muito rápido, né? Excelente, Juliano. Você contou um pouco, né, sobre sua trajetória, aí, né, como você descobriu essa oportunidade. E como o Gustavo realmente falou, e bem falou, sobre essa mudança do turismo, né? Porque o turismo ele é visto realmente como algo um pouco, pode-se dizer, glamourizado, né? Então, é uma coisa de viagem, aquela coisa bem exploradora, né? E você viu nessa oportunidade, nessa sua visão, você viu realmente ali a oportunidade de abraçar a sustentabilidade. E você falando um pouco sobre a criação da Green Bag, eu queria saber quais os desafios que você viu no começo dessa trajetória e quais você ainda vê hoje. Bom, tem muitos desafios. Tem muitos desafios aí. Primeiro, um produto ecológico ele ser realmente valorizado no mercado brasileiro. Ainda é muito difícil, né? As pessoas entenderem que eu não vendo mochila, eu vendo uma história, eu vendo uma filosofia, eu vendo um estilo de vida até. Então, são valores intangíveis. É muito difícil, eu vou fazer uma crítica dura, assim, o brasileiro é muito difícil em dar valor ao intangível, é muito difícil. Então, a gente tenta trabalhar um canal, né, com os clientes, um canal onde a gente leve a educação ambiental, né, carregue uma educação ambiental e mostre para ele o valor que tem essa mochila, essa bolsa, esse produto, né? Enfim, lá fora não, lá fora é muito mais fácil, lá fora quando eu falo basicamente Europa, né? Lá é outra cabeça, é outra filosofia, eles estão um pouco mais à frente, pouco não, estão muito mais à frente. Então, em termos de educação ambiental, eu tenho que lembrar que o fator econômico/financeiro afeta muito, né? Essa nossa caminhada, essa nossa disseminação do produto sustentável. A condição financeira do brasileiro não é fácil, né? A gente sempre está aqui lutando, né? Todo dia para poder realmente alavancar os negócios. Não é fácil. Então, isso atrapalha muito. Assim, a parte difícil é essa. De fazer o brasileiro entender que um produto sustentável tem muito mais a dar retorno do que um produto produzido uma fábrica lá do outro lado do mundo, costurado na China ou em outros países, feito em série, uma peça produzida 5.000 iguais, e não uma que foi feita com um costureiro de comunidade carente,
feita uma a uma, cortada uma por uma, com cuidado de dar o design certo da peça ou não, sabe, fazer aquele cuidado realmente mais humanizado, né? Esse é o nosso desafio, né, comercialmente falando. Realmente você falou um pouco, né, sobre a sua experiência lá fora, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Suíça, né? A Suíça, e também passei pela Alemanha, e realmente é algo que virou cultural. Eu acredito que eles aprenderam talvez com as coisas, as adversidades, né, a transformar aquilo, que a Suíça é um país muito pequeno, né? Então acaba que eles dão muito valor, eles pesam lixo, eles separam lixo, né? E eles são incentivados a isso a todo momento, né? Então isso é muito bacana, o quanto a gente tem que aprender ainda lá fora, né? Que não é só criar uma empresa, não é só criar um produto, e sim também ver como isso vai findar depois, como isso pode se transformar até em uma nova oportunidade, né? E, Juliana, eu queria fazer outra pergunta para ti, ou melhor dizendo, o Gustavo fazer uma pergunta para ti, justamente para a gente continuar esse nosso bate-papo. Bom, tendo em vista o que a Thalia falou, tipo, sobre o pessoal da Europa, por exemplo, ter essa educação ambiental, por assim dizer, o que você acha que o brasileiro deve fazer, o que deve ser feito com os brasileiros para que eles também aprendam a se conscientizar acerca do ambiente, do meio ambiente, da sustentabilidade? É uma pergunta excelente, excelente essa pergunta. Até um complemento do que a Thalia falou da cultura, eu ia até complementar. Na verdade, o europeu não nasceu educado, tá? Ele nasceu mal educado, ele nasceu errado, ele nasceu fazendo errado, e ao longo do tempo ele se adequou. Questão cultural, né? E para fazer a questão cultural, fazer valer, ela existir, existiu a lei. A lei. A lei funciona. A lei funciona. Veneza era o esgoto, os canais de Veneza. Você pegar a história, você vê, fedia. Os canais até hoje alguém fala, rapaz, ainda fede um pouco. Mas é lindo hoje, né? Uhum. Mas por quê? Eles faziam errado 50 anos atrás ou mais. Se você for pegar o histórico, é assim. Então, a lei passou a funcionar. Eles passaram a obedecer. Entendeu? Existe esse detalhe importante. Se você pegar a realidade nossa brasileira, em termos de leis, é um desastre. Infelizmente, é um desastre. Isso se falando em leis ambientais. Ninguém obedece, sempre conseguem um caminho para desviar da lei que precisa fazer aquilo, sempre encontram uma brecha. Infelizmente, o Brasil, ele está assim. Então, por brasileiro, aí respondendo a tua pergunta, Gustavo, primeira coisa, obedecer à lei. Primeira coisa é obedecer à lei. Se passarmos a obedecer às leis ambientais, especificamente falando aqui, que é o nosso tema, você vai ver uma mudança drástica. Eu até vou citar um exemplo. Você está vendo um crescimento muito grande de parques de energia solar, crescendo. As pessoas estão comprando terreno ou alugando terreno para fazer parques de placas de energia solar. Para fazer energia solar, quase sempre tem que desmatar o terreno. Tem que ter expressão aí da vegetal, pedindo licença à SEMASSE. E vamos lá, vamos ver quantos estão recuperando uma área verde depois de desmatar para fazer o parque solar. Olha o contraste, olha o tiro no pé que está dando. Né? Eu vou fazer um parque de energia solar para ter energia renovável, mas eu estou desmatando. Ah, mas tem que reflorestar. Estão reflorestando? Será que estão realmente seguindo a exigência da lei ambiental? Né? Estão compensando esse desmatamento? É um exemplo que eu estou dando aqui, só um exemplo. Fora outras coisas ambientais que a gente for ver. Você vai construir um galpão, uma empresa vai ampliar, você tem sempre aquela cota para cumprir. Estão cumprindo? Né? É uma coisa para a gente indagar, para a gente saber, rapaz, é mesmo, será que estão fazendo? Então, se passassem a seguir realmente as leis ambientais, seria o primeiro passo. Aí sim se construir uma cultura de que, entendendo o que tem que fazer, seguindo as leis, a gente vai ter um resultado positivo, que vai atingir a qualidade de vida de todo mundo. É isso. Mas é uma coisa que tem que vir de cima, não é? Realmente tem que bater o martelo para virar uma cultura sustentável. Exato. Como os países lá fora.
Bom, Juliano, hoje você está à frente da Vila Verde, que reúne várias marcas sustentáveis. Conta pra gente como surgiu a ideia de criar a empresa e quais são os principais desafios de empreender nesse setor. Olha, Licença, Juliano, claro, perdão. claro. Além dos desafios, eu também queria que você falasse novamente das oportunidades. Os desafios e oportunidades de empreender nesse setor. Certo. Vamos lá. Então, falando da loja, eu adquiri a loja em 2022. Eu sempre tive vontade de ter uma loja, porque hoje eu já tinha 3 produtos sustentáveis, que é a Green Bag, a Wood Retrofit, que é a marcenaria sustentável, e a marca de óculos de madeira chamada Cactus. Então, como eu tinha 3 marcas, eu locava espaço em lojas colaborativas para ter meus produtos. E sempre tive vontade de ter uma minha própria loja. Só que você sabe, né? Que a gente, pelas condições financeiras, é sempre aquele cuidado de abrir uma loja. Né? Abrir uma loja é um custo danado, funcionário, aluguel, né? Tudo mais. Seguro, segurança, alarme, energia e internet. Você junta tudo isso, a conta é alta. Então, sempre tive aquele receio de abrir, né? Pela questão econômica mesmo. E, de repente, surgiu uma oportunidade, uma das lojas estava sendo vendida e aí eu adquiri. Comprei essa loja colaborativa, mudei o nome e hoje estou com muito trabalho fazendo aquele filtro, né? Aquela peneiragem de marcas que tenham algo desenvolvido em questões sociais e ambientais. Então, para entrar na loja Vila Verde, você tem que ter algo que você contribua para a sociedade ou para o meio ambiente. Então, ou um projeto socioambiental ou um impacto socioambiental. E aí, hoje, eu garimpo marcas que tenham isso. Muitas marcas vêm para a gente e procuram para entrar na loja. Algumas marcas a gente realmente, infelizmente, não permite entrar porque não tem esse viés. Né? Infelizmente, não tem esse viés. Não é fácil fazer essa peneiragem, essa triagem, porque aqui em Fortaleza, no Ceará mesmo todo, falando no estado, temos poucos empreendedores em produto, né, final, produto físico, que tenha esse viés. São poucos. São Paulo tem muito mais, né? Sul e Sudeste tem muito mais marcas. A gente mapeia, a gente garimpou muitas marcas, a gente encontra lá no Sul e Sudeste. Vontade até de trazê-los para cá um dia, quem sabe, a gente ter essas marcas, esses produtos aqui na loja também. Mas em oportunidade de negócios tem muitas, viu? Eu acho que se você quiser trabalhar, como tem muitos problemas, lembrando, tem muitos problemas, tem muitas soluções, tem muitas oportunidades de negócios. Quem quiser trabalhar ainda com resíduos, nesse viés de upcycling, né, que é o reaproveitamento, existem inúmeras oportunidades, inúmeras. Eu não faço porque eu não dou conta. Já estou com 3 linhas de produtos da Green Bag para dar conta, né? Que é a lona de caminhão, vela de kitesurf e airbag de carro. Então, assim, já são 3, eu tenho que dar conta das 3. Né? Eu vejo muitas por aí. A gente faz aqui e acolá alguma coisa de banner, de propaganda, né? Um projeto ou da cadeira de praia, mas uma coisa pontual, específica com uma empresa. Por exemplo, o Orbita Blue, ele faz um trabalho fantástico de upcycling com as cadeiras de praia deles. Né? A gente pega o nylon do tecido da cadeira, que rasga ou quebra a cadeira. A gente pega o tecido de nylon e a parte de nylon e faz as bolsas e ela compra de volta, por exemplo, para dar de brinde, para dar para os fornecedores, colaboradores. É um trabalho muito bacana que ela já vem fazendo há uns 3 anos já com a gente. Então, é uma coisa pontual, né? Perfeito. Juliana, eu queria saber um pouco mais sobre como você vê a ideia que o povo tem sobre ganhar dinheiro com sustentabilidade, né? Até um ponto que a gente estava estudando, que a gente está estudando no comportamento consumidor, é justamente os selos, né? As marcas estão agora aderindo a selos de sustentabilidade, né? A selos que realmente são marcas que fazem bem ao meio ambiente, né? E ainda tem também aquele ponto de mito de que não tem como ganhar dinheiro com sustentabilidade, né? Que ambos não combinam. Como você, como empreendedor na área, enxerga essa visão, essas duas visões? Marcas com esses selos todos e a visão de que eles estão, né? Ainda tem essa visão de que não tem como ganhar dinheiro com sustentabilidade. Acho que foi um pouco complexo, né? Não, mas tranquilo, entendi. Bom, vamos lá. Selos, né? Selos de certificações. São ferramentas
que atestam realmente a veracidade dos fatos quando você entrega aquele produto com a informação. Pronto, é isso. Como usá-lo, né? Alguém tem que aferir esse produto com aquelas informações. Alguém tem que aferir e chancelar o teu selo ou certificado. Então, eu posso criar um selo particular, um selo privado? Posso. Mas quem vai atestar? Quem vai validar? Né? Quem vai realmente chancelar esse teu selo, as informações? Sim. Então, é importante, quem vai trabalhar com selo, é importante ter uma instituição, né, séria à frente que vai atestar. Porque muitas vezes são instituições acadêmicas que têm um corpo acadêmico, né, de tutores, de professores, que vão atestar aquelas informações. E aí você tem uma chancela. Um selo privado, pode procurar uma instituição, realmente. E você, consumidor, procure saber se aquele selo, quem certifica aquele selo, quem valida aquele selo, né? Quem está assinando ali, se tem um corpo acadêmico. É muito importante, a academia está vinculada a isso, a esses selos e certificações. Existem institutos como o ABNT. A ABNT, ela tem selo verde, a ABNT, né? Ela, poxa, é uma instituição seríssima, com certificações, cursos, e ela tem um selo verde para atestar um produto reciclado, um produto realmente de baixo impacto ambiental, né? Então, é um selo institucional nacional muito, muito valioso. Tem o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, ele tem um selo sustentável com várias categorias. É bom, então, quem tem um produto que queira entrar, procurar um selo para certificar, essas instituições eu indico, né? ICMBio, a BNT, posso falar outras aqui, listar outras certificações. Então, assim, é um desafio, porque nós fomos bombardeados com muitas informações nessa área, essa é a verdade. Muitas empresas tiveram que correr atrás para levantar a bandeira da sustentabilidade nos seus negócios, produtos ou serviços. Porém, nem todas realmente estão entregando o que estão dizendo. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muitas não estão entregando. Né? Então, é o famoso greenwash. Né? Então, esse greenwash que está sendo disseminado em algumas empresas é que a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado mesmo. Para quem não está familiarizado com a expressão greenwash, traduzindo ao pé da letra, lavagem verde, mas na verdade é como se fosse um fake news. Vamos falar assim, rapaz, é um fake news da informação que está colocando no teu produto. A máscara, né? Quantas empresas você já entrou e viu aquele kit de lixeiras coloridas, né? De separação? O azul para o papel, o vermelho para o plástico, o verde para o vidro, o amarelo para as latas, né? E o marronzinho para o orgânico. Ok, lindo kit, né? Não é barato aquele kit de lixeiras, bonitinho, coloca na empresa. Mas está separando? E quando separa, tem uma empresa levando aquele resíduo separado? Se ou ele lá atrás? Então, isso é um exemplo básico, clássico que a gente dá. Isso é greenwash. Ele coloca o kit, você olha, acha que está tendo coleta seletiva, mas não está. Então, isso é um básico de um greenwash, né? Então, imagine um produto que ele vai falar que... Imagine, eu fazer uma bolsa, dizer que é de um material e não é. É uma loucura, né? É um greenwash gigantesco, né? Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado ao consumir esses produtos que dizem que são produtos sustentáveis. Procure o selo, procure uma certificação, procure até ver a história do produto. Entre no Instagram, no site, leia sobre o produto, veja como é que ele é. Ele abre as informações, como é que ele é feito, como é que ele é produzido, de onde vem o material, né? Tem muitas marcas que dizem que o tecido é um tecido de PET, com fio de PET. Ok, mas vem de onde esse PET, esse tecido? Como é que ele é adquirido? Né? Então, tem tudo isso. Eu já encontrei mochilas que dizem que é feita, que o tecido da mochila é feita com fio de PET. Mas eu não encontrei de onde vem, de onde ele adquire esse tecido de fio de PET. Quem é o fornecedor, como é que é feito, como é que é trabalhado. Não vi nenhuma informação, só dizendo que era. Então, fiquei na dúvida. Justamente. E sobre esse mito que o povo tem de que, não dá para ganhar dinheiro com sustentabilidade. Sim, pois é. Olha, eu vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil ganhar dinheiro com sustentabilidade, tá? Até mesmo porque... eu vou fazer uma crítica ao mercado, né? Agora vem uma crítica bem... Eu gosto de criticar também. O ESG, né?
se fala muito nisso, só se fala nisso, está na boca de todo mundo. De repente apareceram inúmeros profissionais que são especialistas em ESG, né? Em pouco tempo. Poxa, em pouco tempo surgiu assim pessoas profissionais dizendo que são especialistas, mestre em ESG. Rapaz, vou dar um recado, meu amigo. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você colocar na prática. Você pode ter feito um curso, especialização, mestrado em ESG, que tem muitos hoje. Graças a Deus surgiram muitos cursos em ESG, precisa para poder orientar essa galera. Precisa muito. Porque tem gente que está pensando errado o que é ESG, não está sabendo trabalhar o que é ESG. Então, ainda bem que estão surgindo cursos e cursos. Muitos cursos bacanas, bons, de qualidade em ESG. Porém, a prática é crucial. A prática tem que andar de mãos dadas, né? A academia tem que andar de mãos dadas com a prática. E nada melhor procurar prática do que os empresários, porque eles estão ali todo dia. Então, conversem com os empresários, conversem com os produtores, conversem com quem está realmente fabricando ou desenvolvendo, botando no mercado o serviço. Já não é produto, mais serviço, está lá na peia, né? Como se diz. Então, assim, conversem, tem que ter, porque nem tudo que você fala dentro da sala de aula você consegue colocar em prática, sem saber as dificuldades realmente que é o mercado, né? Não é fácil ganhar dinheiro, né, com sustentabilidade, você tem que realmente procurar se destacar. E aí eu dou uma dica, não imite, não faça o mesmo, não tente reinventar a roda. Até mesmo porque existem muitos problemas que ainda não foram solucionados. Então, por que você vai fazer a mesmice? Por que você vai fazer a mesma coisa que estão fazendo há anos? Certo? Seja diferente. Seja inovador. Procure fazer algo que não estão fazendo, até mesmo para solucionar algo que não foi solucionado ainda. Perfeito, Juliano. Uma última pergunta, antes de passar para o meu amigo Gustavo, é sobre o EuCiclo, né? A gente sabe que é um projeto inovador, né? Que se trata da economia circular. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como ele realmente funciona. A marca EuCiclo? Isso. A marca EuCiclo foi a minha última empresa de coleta seletiva, que eu tinha aberto em 2020, 2019 para 2020, na época da pandemia. E aí a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, porque pegamos 2 anos de pandemia, vários lockdowns. Foi um trabalho feito na comunidade do Cumbuco, né? Eu tinha até um sócio na época, éramos nós dois, fazíamos coleta seletiva na Praia do Cumbuco, na comunidade do Cumbuco, né? Cumbuco, Taíba e Itabuba, eram 3 praias ali que a gente atuava. Foi bem bacana, foi um projeto ali, um projeto piloto, na verdade, porque a gente trabalhava uma coisa mais comunidade. Enfrentamos dificuldades, muitas dificuldades, como sempre, né? As dificuldades vinham dos dois lados, tanto da população quanto da gestão pública, né? E, infelizmente, a gestão pública foi mais forte nesse lado, não apoiando, né? Infelizmente, não apoiou muito. E aí a gente encerrou a atividade em 2023, tá? A gente não faz mais a coleta seletiva nessas regiões, mas a gente continua dando consultoria. Então, empresas que procuram essa atividade para desenvolver alguma coisa nessa área, a gente ainda presta consultoria, né? Entendi, perfeito. Agora eu vou passar um pouco para o meu amigo Gustavo, que ele está louco para falar um pouco mais sobre sustentabilidade. Bom, Juliano, para quem está ouvindo a gente e quer levar uma vida mais sustentável, mas não sabe por onde começar, não sabe como dar o primeiro passo, quais as pequenas mudanças que você recomendaria para essas pessoas começarem a fazer? Eita, vamos lá. Eu acho que primeiro tem que entender o que é. Você entender o que é, porque muita gente está por modinha. Isso não é moda, né? Infelizmente, quem está pensando isso está pensando errado. Não é moda, não vem com essa coisa de modinha. Então, aprenda o que é, conheça o que é, para saber se realmente quer trabalhar com isso, para saber se realmente você tem afinidade com isso. Você vai enfrentar, infelizmente, muitas dificuldades aqui no Brasil, por causa da cultura, da gente que não acordou para isso. Está engatinhando, ainda eu digo assim, está engatinhando, a gente está muito atrasado, a gente precisa aumentar a velocidade
do desenvolvimento sustentável, se fala muito pouco, se pratica muito pouco. Eu digo nos segmentos, na indústria, o próprio turismo, por exemplo, eu sou turismólogo, vendo turismo, mas eu vejo o turismo ainda praticando muito pouco a sustentabilidade, né? E dentro do turismo temos várias indústrias, inclusive de eventos. De eventos está começando realmente a adquirir, começando a desenvolver, mas era para ter começado há 5 anos atrás, no mínimo, né? Então, sim, acordou agora, tem que acelerar agora, acho que acelerar. Eu acho que todos os mercados hoje estão muito lentos em termos de desenvolvimento sustentável, estão lentos. E esses mercados têm que ter consciência, não é moda. Tem que realmente adquirir, investir, desenvolver. Não tem mais para onde correr, né? Então, assim, conheça o que é sustentabilidade, leia, pesquise, e aí sim, dentro você vai encontrar algo que vai simpatizar, que aí você vai ter mais interesse, e aí vai desenvolvendo, vai vendo comercialmente falando, que é um ponto importantíssimo. Como é que eu posso dizer, dá para investir, para realmente ter um retorno, dá para arriscar, e você vai estudando o mercado sobre aquilo que você teve mais afinidade dentro da sustentabilidade. Perfeito. É até uma coisa, Juliano, que é quase uma contagem regressiva, né? Não tem mais como você escolher reciclar ou não. Não tem mais como você escolher ser sustentável ou não. Né? A gente tem que ser. Até pelo planeta mesmo que está pedindo socorro. Porque diz respeito ao meio ambiente, como você acabou de falar. Eu ia falar justamente isso. O planeta está pedindo socorro. O planeta pede socorro. Eu vou ser até um pouco mais duro. Não tem mais contagem regressiva. Acabou. Não tem mais. Eu estou ouvindo essa contagem regressiva há muito tempo. Para mim, essa contagem regressiva não existe mais, não. Então, assim, o que a gente está precisando, a velocidade da degradação é muito rápida, muito alta. A gente tem que desacelerar essa degradação. Primeira coisa, desacelerar. Certo? Então, para desacelerar, vai levar um tempo. Então, olha a que ponto a gente está, né? Então, estamos muito atrasados. A gente tem que desacelerar esse impacto negativo, desacelerar essa degradação, para aí sim começar a recuperar, né? Então, é uma coisa muito assustadora até, quando eu falo contagem regressiva, já acabou. A gente já chegou num patamar que vai começar realmente a ter, já começamos, né? Não é que vai começar, já começamos a ter um retorno da natureza, né? Para cima do ser humano, que é muito agressivo. Pronto, perfeito. Bom, já perguntamos muitas coisas, né? O Juliano já deve estar até cansado de responder perguntas para a gente aqui. Tranquilo. A gente quer agradecer quem acompanhou até aqui, tá? E não esquece de seguir o podcast, compartilhar com seus amigos, com seus familiares esse episódio, com quem também se interessa pelo tema. Perfeito. Juliano, só a título de informação, fala um pouquinho onde fica o Vila Verde atualmente, um pouco do endereço, né? Convida o pessoal para conhecer mais sobre a empresa, sobre a iniciativa, que é tão importante, principalmente no dia a dia, né? Pronto. A loja Vila Verde, colaborativa Vila Verde, fica na Vila Baixá, Casa 7, no Meireles. É uma rua onde tem vários restaurantes, bares, cafés. Inclusive, dentro da loja, a gente está abrindo uma cafeteria, então você pode degustar um café bacana, simples, raiz, e apreciar a loja onde tem os produtos da Greenbag Brasil. Perfeito. Qual a área de funcionamento? De terça a sábado, de 12h às 18h. Perfeito. Foi um prazer, Juliano, ter você com a gente, tá? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter você outras vezes aqui no nosso podcast, tá bom? E fica aí esse convite e esse nosso agradecimento. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado. E além do agradecimento, Juliano, espero que as suas ideias tragam inspiração para outras pessoas que também têm essa mentalidade de sustentabilidade. Vamos torcer. Perfeito.